Já falamos um dos aspectos da operação, que é o aspecto condicional, e agora estamos falando do aspecto multiforme das operações do Espírito, as muitas maneiras dele operar, e isso estamos aplicando diretamente das lições em que o Espírito Santo aparece na Bíblia, nos símbolos, da linguagem simbólica. Falamos aqui acerca do vento, terça-feira passada, como símbolo do Espírito Santo, e hoje eu quero falar acerca do óleo como símbolo do Espírito Santo. Salmo 90, versículo de número 10, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Estava melhor daquele jeito, pelo menos aqui no retorno. Tá bom. Salmo 90, versículo 10. Eu acho que o de lá está mais alto do que o de cá. Eu estou ouvindo o som da nave mais alto do que isso. O retorno aqui tem que ficar melhor do que lá, para não agredir os ouvidos dos irmãos. 90, versículo 10. 92 e 10. Desculpe, eu disse 90, não foi? É 92 e 10. Mas tens exaltado o meu poder como um boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Quem diz amém? Como é que diz a versão aqui? Porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Glória a Deus. Aqui está muito claro, né, da finalidade da unção nesse aspecto que é, de fato, investir a autoridade em alguém. Veja que o poder do salmista aumenta a partir da unção. O texto é muito claro. Então, dentro desse aspecto, o Espírito Santo, ele opera na vida do crente como se fazia na antiga aliança, na cerimônia de aplicação de óleo. Assim como o óleo era derramado sobre as pessoas que eram consagradas a Deus, da mesma forma o Espírito Santo, ele é derramado, ou foi derramado sobre a igreja, e é derramado sobre aquele que é salvo, é concedido, né? Nesse aspecto de derramado, é concedido, vem sobre aquele que é salvo na pessoa de Cristo Jesus. Então, nos dias bíblicos, existiam pelo menos 3 tipos de materiais que serviam para ungir. Eu estou trazendo esse relatório para que os irmãos não confundam a doutrina da unção que representa o Espírito Santo com outro tipo de unção que é apresentada no Antigo Testamento, o que é apresentado no Antigo Testamento. Então existiam pelo menos 3 tipos de materiais que serviam para ungir. O primeiro tipo de material que servia para unção era o azeite. O azeite, como de fato aqui é apresentado na Bíblia, era o símbolo da alegria, da saúde, da qualificação de uma pessoa ou coisa para o serviço do Senhor. De fato, era o elemento que representava o Espírito Santo nesse aspecto simbólico na antiga aliança. Em Êxodo capítulo 29, versículo 36 e o 37, esse texto apresenta a unção como algo que se fazia para consagrar objetos para Deus, pessoas para Deus. Diz assim o texto 29, 36 e o 37, diz: também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação e purificação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Então o altar, ele era ungido para torná-lo santo. Versículo de número 37.
7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será o quê? Santo. Então, aquela mobília do tabernáculo, o altar do sacrifício, para ser útil para o Senhor, precisou de passar pela unção, pela cerimônia da unção. Mas não somente ele, em Êxodo capítulo 30, versículo 25 ao 29, o texto também fala das outras mobílias que também eram santificadas por meio da unção, da aplicação da unção. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será azeite da santa unção. 26. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás esta coisa para que sejam santíssimas, tudo que tocar nela será. Então veja que todos os objetos que serviram no tabernáculo, eles passaram por esta cerimônia de sacralidade, de santificação por meio da aplicação da unção, do azeite. Os sacerdotes também, no capítulo 40, versículo 13 ao 15, você vai ver que Deus mandou também ungir os sacerdotes, os levitas, aqueles que trabalharam no templo. Capítulo 40, versículo 13. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás as túnicas. E os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então eles eram ungidos para poderem servir no tabernáculo, não só as peças, a mobília do santuário, mas os obreiros também eram ungidos para que pudessem administrar aquilo ali. Essa unção, nós vamos estudar ela de forma mais aprofundada na sua aplicação espiritual a próxima semana, que hoje eu pretendo falar sobre a unção no Antigo Testamento e mostrar sua realidade no Novo Testamento. Talvez eu quebre alguns tabus, algumas crenças. Talvez eu até ofenda pessoas aqui com a verdade. Porque tem pessoas que carregam crenças que não têm fundamento bíblico. E a gente precisa ensinar a verdade à igreja. A verdade à igreja. A base de todo processamento, todo trabalho na igreja, a base desse trabalho é o ensino da palavra. É o que a Bíblia diz. A gente não pode desenvolver trabalho em cima de teorias, de achismo, de fideísmo. É porque eu creio assim, não é porque eu creio, é o que a Bíblia diz. Não é porque eu acho, é o que a Bíblia diz. A gente não vai chegar no céu achando, entendeu? A gente vai chegar no céu crendo no que a Bíblia diz, é convicção. Amém? A Bíblia diz que se a gente não andar segundo esta palavra, nunca veremos a alva. Ou seja, a base para a nossa vitória final é a Bíblia Sagrada, é o ensino bíblico. E eu vejo em nossos dias muitas crendices dentro da igreja, muitas crenças que não têm base bíblica. Não tem base bíblica, são teorias, são ideias, são aplicações totalmente anacrônicas, fora de contexto. Uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, a pessoa quer aplicar no Novo Testamento, sendo o Novo Testamento uma nova realidade dos projetos de Deus revelados no Novo Testamento, que às vezes não tem nada a ver. Aquilo pode apontar para o Novo Testamento, mas não significa que no Novo Testamento a gente vai copiar literalmente aquilo que serviu de símbolo lá na Antiga Aliança. E isso aqui a gente vai ver com calma. Então, o primeiro tipo de material que se usava para ungir, qual era? O azeite. Segundo tipo de material que se utilizava também na aplicação de unção. E quando eu digo de unção, vocês precisam diferenciar tipos de unção também. Era o unguento.
O unguento também era um tipo de material que se usava nesse aspecto de ungir. Era uma gordura misturada com perfumes especiais. Pegava-se um tipo de gordura, misturava e aquilo se tornava um unguento. Servia para ungir os pés dos hóspedes, de pessoas que chegavam nas casas. Geralmente, algumas pessoas colocavam em água ou ungia diretamente com unguento. E aquela pessoa, quando chegava nas casas, tinha seus pés ungidos, ele era ali recepcionado, era tido como alguém que estava sendo bem-vindo àquela casa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o unguento servia para isso. Em João capítulo 11, versículo 2, a gente vê Jesus sendo ungido com unguento, também dando essa conotação no contexto geral. No contexto geral, dá essa conotação. Usava-se também o unguento para higienizar-se, como a gente usa hoje o perfume, né? Tem pessoas que usam o desodorante, usa Boticário, usa Avon, usa... Eu estou falando outras marcas porque disseram que eu estava ganhando alguma comissão de Glauber aqui. Usa Renaudet. Aí uma irmã disse assim, por que o senhor só fala Renaudet? Fala outras marcas. Então, Avon, Boticário, o que mais? Natura. E fora de outros países, né, que o povo... Né? O quê? Leonora? Leodora? Essa aí é só para quem é rico, assim, é que usa isso daí. Então, é uma forma de se higienizar, chegar num ambiente perfumado. Então, o unguento servia para isso também. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Ruth 3, segura aí, só um minutinho. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava. Então veja que ela ungiu o Senhor com unguento. Unguento, enxugou os pés. Dá a entender que ela ungiu os pés do Senhor. Houve outra ocasião, que às vezes se confunde também com Maria, e dá a entender no contexto geral que era uma outra mulher que também ungiu os pés do Senhor na casa de Simão. Às vezes, no campo da teologia, fica essa discussão. Uns dizem que foi Maria, outros dizem que foi um outro episódio. Então, não vou entrar no mérito para dizer quem foi, porque, na realidade, eu não sei quem foi quem, eu só sei que Jesus foi ungido. Amém? Vamos lá. Ruth 3 e 3. Para mostrar a unção como um meio de higienização. Lava-te, pois, e o quê? E unge-te, e o que mais? E desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer. E veja que Noemi está ensinando a Ruth como se chegar a Boaz. Não vá para ele fedendo não, chegue cheirosa. Tome o banho, mude essas vestes, coloque um perfuminho, chegue perto dele. Veja que essa dica de atrair alguém, né, para perto com interesse. Olha, a versão do irmão Júnior diz aqui: tome banho e o quê? E coloque um pouco de perfume. Está vendo? Ali também na versão do irmão Felipe, né? Tome um banho e coloque um pouco de perfume. Irmão, tem gente que quer chegar perto de alguém espantando, né? Expulsando para longe. Se preocupe não, que foi só o vidro que caiu aqui, não foi nada aqui em cima. Viu? Acho que descolou alguma coisa aqui agora, com o peso dos livros que estava aqui, aí terminou descolando. Mas continue olhando para cá. Tinha crente que já ia correr, pensava que era a vinda de Jesus. Está vendo como é as coisas? Tudo é na surpresa. Vamos lá, dando continuidade. Pode deixar aí, depois a gente dá um jeito aqui. O perfume servia justamente com essa finalidade, unguento. Não havia só a unção no aspecto de sacralizar alguém, santificar alguém para uma obra, mas havia também o método de ungir-se para se perfumar, transmitir. Em Daniel, capítulo de número 10, versículo 2 ao 3,
Daniel fez um jejum, viu? Mas isso aí é particular, não serve como doutrina. Ele fez o jejum que ele procurou se abster tanto de comida quanto de perfume durante o tempo que ele estava se consagrando. Ele não quis nada, entendeu? Mas aí é um jejum que foi particular. A gente não pode pegar uma experiência pessoal e transformar em doutrina. Porque tem, Daniel fez, eu vou fazer. Mas Daniel não mandou ninguém fazer, não. Ele só está dizendo que ele fez. Tá certo? E outra coisa, dá a entender que esse jejum que Daniel fez foi isolado. Ele não ficou ali sem higienizar-se no meio do povo, não. Ele ficou num lugar isolado, preso dentro de um quarto lá, orando, buscando a Deus, e decidiu durante aquele tempo que ficou ali não fazer nada. Diz assim o texto: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três. Tem gente imaginando como Daniel ficou, né? 3 semanas. Vamos lá. Alimento desejável não, nem carne nem entraram na minha, nem me ungi com, até que se cumpriram as 3. Pronto, isso foi uma coisa muito particular. Amém, meus irmãos? Eu estou lendo para mostrar que experiência não pode virar doutrina. Porque tem gente que às vezes lê um texto na Bíblia e não sabe aplicar aquele texto à realidade. Aquilo ali é uma experiência. Não significa que deve virar doutrina. Você pode jejuar tomando banho, em nome de Jesus. Mas veja que o unguento servia para higienizar o corpo. O unguento também, ele tinha outra finalidade. Ele tinha finalidade fúnebre. O unguento, ele servia também para ungir pessoas, o corpo, né, daqueles que partiram. Era um método de preparação para o sepultamento. Mateus 26 e 12, você vai ver isso. E Lucas, capítulo 23, versículos 55 e 56. Mateus 26 e 12 diz assim. Mateus: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fei-lo, preparando-me para o meu. Então havia esse método de ungir o corpo antes e durante o momento em que as pessoas estavam no túmulo até certo período, né? As mulheres levavam especiaria para embalsamar, para colocar sobre o corpo. Havia na cultura judaica esse método. Lucas 23, 55 e 56, ele pode citar aí, enquanto eu vou citar o último elemento que servia para ungir. Primeiro, azeite. Terceiro, óleo medicinal. Havia o óleo que era utilizado como remédio, e ele era aplicado em cima das doenças. Este óleo também está na Bíblia, a sua utilidade. Ele usava-se como curativos, para amolecer feridas e purificá-las. Em Isaías capítulo 1, versículo 6, fazia-se a unção nesse aspecto. Isaías 1 e 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem amolecidas com óleo. Esta é uma versão. A minha versão já diz um pouco diferente. Eu não sei como é que diz aqui. Isso aí é inglês, é? Inglês, como é que diz no inglês? Do mesmo jeito? Como é que diz a versão dos irmãos aí? Tem alguém com uma versão diferente? E aqui parece-me que é atualizada, né? Tratadas com azeite. Está vendo a versão aqui do professor Caio? Já diz tratadas com azeite. Culto de doutrina é isso aqui, é a gente estudar a Bíblia junto.
tratadas com azeite. Então, havia também esse método de aplicar unção sobre as feridas. As feridas. É claro que eu vou mostrar para os irmãos que nessa nova aliança, a gente não pode usar da unção local. Viu, irmãos? Pode usar da unção local, porque existem doenças que são em lugares íntimos. Aí como é que vai fazer? O presbítero vai fazer unção local? Isso é inconveniente. Entendeu? Hoje a gente usa o método da fé e aplica o azeite na cabeça. Eu já tive em lugares que os irmãos derrama um pouquinho aqui para eu levar para casa, também não pode. Me dê um pouquinho para eu botar lá no lugar da doença, também não pode. Na antiga aliança, na cultura judaica, havia mais o ingrediente dessa unção para as feridas é diferente do ingrediente que a gente usa para ungir a testa. Entendeu? Era um tipo de remédio. Aí se fazia unção local. Em Lucas capítulo 10, versículo de número 34, veja o que é que diz aí na parábola do bom samaritano. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o quê? Azeite e vinho. Era uma forma de se aplicar a unção no local da ferida. Então, 3 elementos que se utilizavam-se para a unção: azeite, unguento e óleo medicinal. Agora, como eram as formas de ungir? Como era que se fazia esta unção? Primeiro, as formas de ungir era variável. Então, ela poderia ser na cabeça, a unção na cabeça. Salmo 23, versículo 5. Isso é conhecido demais, gente, pelo amor de Deus. Unges a minha cabeça e o meu cálice. Então, aplicava-se a unção aonde? Na cabeça. Eclesiastes 9, 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Outro tipo, se aplicar unção, quando não se aplicava na cabeça, aplicava-se também na face da pessoa. É claro que esse tipo de ungir a face era tipo aquilo que as pessoas colocam quando está o dia bem do sol causticante, tipo um protetor para a face. Mas a Bíblia fala que se ungia-se também a face. Veja nos Salmos 104, versículo 15. Salmo 104, 15. Às vezes se passava unção na face das pessoas. Passava o óleo na face. 104 e 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu. Então se aplicava-se unção também na face. Era uma forma de ungir as pessoas. Terceiro e último lugar, aplicava-se a unção sobre as feridas, ou nos pés, como a gente já falou aqui, né? Unção nos pés, tipo de recepção. Lucas 7 e 38. Lucas 7 e 38. Unção nos pés. Lucas 7 e 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com o unguento. Então aplicava-se unção nos pés. E também a unção sobre fúnebre, né? A unção fúnebre, a unção sobre os defuntos, as pessoas que morriam, o corpo, né, dos entes. Você vê isso em Marcos 6 e 7, ou melhor, sobre as feridas, né? Marcos 6 e 7 e 12 e o 13. Marcos 6 e o 7, 12 e 13. É a unção nas feridas. Então, na cabeça, na face, nos pés e nas feridas. Eram os lugares que se recebia a unção, o derramamento ou aplicação de unção. Então, havia formas de aplicações variáveis em vários lugares, isso dentro da cultura antiga. Então, portanto, o azeite na Bíblia, como já vimos, ele é
um produto que possuía diferentes utilidades na antiga aliança, consagração de pessoas e objetos para Deus, conforme já vimos em Êxodo 29, versículo 7 ao 9. Delegava-se a autoridade, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Garantia a sobrevivência das pessoas, também era um produto de venda, conforme está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Era uma mercadoria onde as pessoas também garantiam a sua sobrevivência trabalhando, vendendo azeite. Produzia a luz, que representa a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, Mateus 25, versículo 7 e o 8, onde as virgens colocaram azeite na sua lamparina. Então ele também servia para produzir luz. Enfim, ele simboliza o Espírito Santo. Então, a unção, o método de ungir, naquele aspecto isolado que eu mostrei de consagração, representa o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não é representado em todos os métodos de unção? Porque existem coisas que não se encaixam com a realidade do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ser derramado nos pés, sobre o defunto, né? No aspecto de embalsamar para o cara continuar dentro do caixão. Se um dia que o Espírito Santo descer sobre um defunto, ele ressuscita. Então tem coisa que não se aplica simbolicamente a ele. Mas o método de consagração, de purificação, pode se aplicar à unção como uma ação do Espírito Santo. Você vai ver isso em Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está, porque o Senhor para pregar boas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu dá a entender aqui o Espírito Santo como um produto. Ele foi derramado sobre mim. Eu fui ungido pelo Espírito Santo. Inclusive o próprio nome, o título dado a Jesus, de Messias, de Cristo, significa o quê? Significa o quê? Ungido. Cristo, ele foi ungido. E é claro que é nesse aspecto que o crente também, nessa nova dispensação, ele é ungido. Hoje não somos ungidos com óleo, como na antiga aliança, e a gente vai ver isso, talvez no próximo encontro, detalhadamente. Porque eu vejo ainda algumas pessoas insistindo, querendo ungir pastores, querendo ungir pessoas na igreja, e tem gente que vende óleo de unção, tem gente que vai, e as pessoas pensam que isso funciona. Não funciona, querido. Não funciona. A gente precisa servir a Deus com base na palavra, para não ser iludido com falsos ensinos, com tradições que não têm fundamento bíblico. A tradição ela tem que ter base bíblica, porque se não tiver, querido, então foge dessas coisas. Então, veremos à luz da Bíblia isso aqui. Enfim, ele simboliza o Espírito Santo, Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 6. E quando dizemos que o óleo da unção simboliza o Espírito Santo, não estamos se referindo a todo tipo de unção, mas especificamente a unção seletiva, ou seja, o óleo que era usado para a consagração de pessoas e coisas para o serviço do Senhor. Existem pelo menos dois tipos de unção, que era a unção coletiva e a unção individual. Então, Deus tanto ungia uma coletividade quanto especificamente um indivíduo. Ele tanto ungia conjuntos de coisas e pessoas, como ele ungia indivíduos. A gente encontra a família de Arão sendo ungida. E encontramos na casa de Davi, apenas Davi sendo ungido. Então, na antiga aliança havia essa aplicação, a unção coletiva e a unção particular. A unção particular. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, para ver dentro da visão atual como isto funciona. Meu interesse aqui é o crescimento, é o aprendizado dos irmãos. Amém? Hoje as pessoas estão até mudando o conceito de unção. Estão caracterizando unção no timbre de voz do pregador.
Rapaz, viste como ele tem unção? Porque o camarada pregava rouco. E ele vem, e ele vai, e ele sobe, e ele desce. Aí, é unção, irmão, isso tem nada a ver não. No ritmo de uma pessoa, no barulho que a igreja faz quando alguém canta ou prega. Irmãos, a maneira como a igreja responde a um hino ou uma pregação não revela nada em relação de grau de unção. Eu não sei onde foi que aprenderam isso. Tenho certeza que o professor da ETAD não ensinou isso. Não revela nada disso, irmão. Tem nada a ver. O crente, ele pode pregar aqui, ninguém dá um glória, e ele é ungido. E ele tem a unção do Espírito Santo. Sim ou não? Porque o que revela que o crente tem a unção não é o feedback da igreja quando ele está pregando ou cantando, mas a imaturidade de alguns crentes começam a estabelecer graus de unção. Não existe isso, querido. Não existe isso. Baseado na forma como a igreja responde a uma pregação. Aí a pessoa está ensinando a palavra, como eu estou ensinando aqui, os irmãos estão calados aí, ouvindo, aí eu vou ficar aqui traumatizado. Não estão recebendo, porque não tem ninguém pulando, não tem ninguém batendo palma. Irmão, e eu estou preocupado com isso. Eu quero saber se a igreja está aprendendo. Se a igreja está aprendendo. Sabe o que eu aprendi? Que quando a igreja está calada, ouvindo a palavra, é a melhor coisa do mundo, do que uma igreja barulhenta na hora da palavra. Tente conversar com uma pessoa gritando no seu ouvido. Tente conversar. Não dá certo, querido. Você vai dizer assim, cale-se que eu estou falando. Eu lembro que um irmão lá em Bonança foi pregar na casa de um desviado. Aí chegou na casa desse desviado, o desviado começou a falar mal dos crentes. Não, é porque ali só tem fofoqueiro, é porque ali só tem crente troncho, é porque ali não sei o quê. Eu saí da igreja e o irmão chegou, bateu palma, saudou todo mundo lá, boa tarde, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus. Aí quando ele disse isso, o camarada disse, pode entrar. Quando ele entrou, quando o irmão entrou, aí o cara começou a falar. Não, eu não sou dessa igreja mais, é porque eu não vou para essa igreja mais, porque ali só tem isso, só tem aquilo, e começou a dizer coisa. Aí o irmão ficou parado olhando para ele assim, foi se enchendo, não de Deus, mas da carne também misturado. O irmão foi misturando o Espírito Santo ali nele, ele querendo pregar, mas o camarada começou a provocar ele falando mal da igreja. Teve uma hora que ele não aguentou. Eu estou dizendo isso porque o próprio homem me disse. Ele não aguentou e disse assim, cale-se! Aí o dono da casa ficou espantado, né, pro lado dele, que ele falou bravo. Aí o pregador disse, quem é o crente aqui, eu ou o senhor? Ele disse, aí o camarada disse, é você. Ele disse, quem veio pregar aqui, foi eu ou foi o senhor? Se você disse, então cala-se que eu vou pregar. Aí o dono da casa se calou, ele pregou e o cara se converteu. Aí eu fui ser presbítero nessa igreja, que foi lá em Jaguatãozinho, porque se os irmãos estiverem escutando, eles estão lembrados disso. Eu fui presbítero lá, aí teve uma hora dos comes e bebes numa festa. Aí eu levei esse irmão, né, brabo, né? Quando chegou lá, foi ele que me ganhou para Jesus, meu presbítero. Se o senhor vê como foi que ele me ganhou, deu uns gritos em mim aqui dentro da minha casa. Aí foi quando ele me contou a história. E o senhor se converteu. Eu disse, então, depois que ele começou a pregar, Deus mexeu comigo aqui. Eu comecei a chorar sem ter Jesus. Eu disse, então o senhor mereceu os gritos. Irmão, tem hora que é assim. Então a gente precisa ter cuidado para não aferir ou está medindo as pessoas na igreja. Aquela irmã cantou, não teve barulho nenhum. Ô irmã, insossa, cabelouro, não tem graça de nada, não tem unção. A gente morde e não sente gosto de nada. Faça isso não, porque Deus trabalha de maneiras que a gente não entende. Viu? Nem sempre Deus habita no barulho. Quando ele chamou Elias de dentro da caverna, passaram fenômenos que eram comuns Deus operar através daqueles fenômenos, terremoto, fogo, mas o que é que o texto diz? Mas Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava em nada daquilo que passou ali, mas de repente uma voz serena e tranquila, Deus falou com Elias.
Então, cuidado para não querer tornar as operações de Deus uniforme. Deus só opera assim. Deus opera de várias maneiras. E é por isso que eu estou mostrando, através dos símbolos, as diferentes maneiras de Deus operar. E pare de estar medindo a unção dos outros que você não viu qual foi o tanto de óleo espiritual que Deus derramou sobre as pessoas, não. Quem conhece o grau de cada um é Deus. Quem diz amém? Então percebam dentro desta visão de que a unção é algo extraordinário. Já falei de que existem dois tipos de unção, coletiva e particular. Analisemos este assunto sob dois contextos diferentes. Nós vamos analisar, que é para a gente entender dentro desse aspecto, melhorar nossa visão. Primeiro vamos estudar sobre a perspectiva do Antigo Testamento e, por fim, iremos analisar sobre a ótica do Novo Testamento. Então, a unção no Antigo Testamento. Ungir significa investir a autoridade por meio de sacralismo. No Antigo Testamento, este ato era seletivo para reis, sacerdotes e profetas. Então, nem todo mundo na Antiga Aliança eram ungidas ou ungidos. Nem todas as pessoas eram ungidas. Só aqueles que Deus queria para trabalhos específicos. Quais eram? Quem lembra? Reis, sacerdotes e profetas. Todos eram servos de Deus, trabalhavam na obra do Senhor, mas essas três classes de serviço eram destacadas pelo método da unção. Deus mandava ungir essas pessoas, tanto para ser profeta quanto para ser reis, e concomitantemente, quando era para ser sacerdote, passavam por esta cerimônia, chegava a mudança de turno. O sacerdote parece que ele assumia com 25 anos e encerrava seu ministério com 50 anos. Só tinha 25 anos de ministério. Aí mudava-se de turno, aí vinha outro grupo, os filhos daquele eram consagrados quando chegava a idade de 25 anos para dar continuidade ao ministério de seu pai. E assim sucessivamente as pessoas eram ungidas para determinados serviços. Então, na Antiga Aliança, a unção tinha essa função. Lembrando de que o fato de alguém ter sido ungido para um ministério específico não significa que eles eram salvos por causa da unção. A unção não era a garantia de salvação. Quem me entendeu, diga amém. Saul foi ungido? Saul foi ungido? Foi salvo? Hã? Sim ou não? Então, unção não é garantia de salvação. É muito bom a gente ir vendo o que a Bíblia diz. Porque Saul foi ungido, mas terminou mal a sua história. Sim ou não? O que foi que ele fez no final? Cometeu suicídio. Lançou-se sobre a sua ferramenta de guerra. A unção livrou ele? Hã? Não livrou. Então, a unção na Antiga Aliança não era garantia de salvação. A gente vê alguns reis que foram ungidos e se tornaram diabólicos. Diabólico, cheio de demônio mesmo. Encontramos Manassés, porque não tinha como ser rei sem passar pela unção. A gente encontra também Jeroboão, que o profeta foi lá, ungiu ele, disse que iria acontecer, que iria ser dado a ele as 10 tribos. Mas o que foi que Jeroboão fez? Se tornou um ícone da maldade. Os filhos de Arão, que morreram lá no altar. Então percebam, querido, que a unção não é garantia de salvação. Estou falando da Antiga Aliança. Entendeu? Não é uma garantia de salvação. Então encontramos na Bíblia verdades sobre a unção. Para que servia a unção? O que produzia a unção? É claro que em cada pessoa a unção tinha um propósito diferente. Mas eu quero trazer aqui uma lição baseando-me na história de Davi. Davi, cujo nome no original é amigo ou amado. Davi, seu nome significa amado. E é claro que na prática Davi não era isso. Davi não era muito amado. A gente encontra isso pelo contexto. Davi, ele era tido como empregado da família, o funcionário, porque ele era o irmão mais novo e cumpria o papel de cuidar das ovelhas de seu pai, enquanto os marmanjos ficavam em casa.
Entendeu? Era Eliabe, Samabe, Nadab, ficavam tudo em casa. E não era só porque eles já estavam qualificados para ir para o exército, porque tinha outros depois dele que também não é contado lá trabalhando com Davi. É tanto que depois, quando Davi vai, garotinho de recado, vai levar a mensagem para os seus irmãos na batalha, Davi não deixa as ovelhas com outro irmão dele, deixa com um amigo. Dá a entender que Davi era o empregado da família. Tinha o nome de amado, mas parece que não era muito amado dentro de casa. Mas a gente vai analisar aqui com base na vida de Davi, na biografia, que começa no capítulo 16 de 1 Samuel, o capítulo que mostra Deus rejeitando Saul, mostra Deus tomando atitude através de Samuel para selecionar Davi com um propósito específico. Então Deus escolhe Davi. Deus escolhe Davi. A unção, um ato de investimento espiritual. Então já falei sobre isso. Davi, o exemplo de alguém que foi ungido no Antigo Testamento. Davi era filho de Jessé, e a gente encontra isso em 1 Samuel 17 e 12, capítulo 16 também. A gente encontra o texto falando. Ele não fazia parte dos prediletos de seu pai, 16 e 11, nem era apreciado pelo seu irmão, 17 e 28. Mostra que Eliabe tinha um sentimentozinho assim meio complicado pro lado de Davi. Porém, mesmo sendo aparentemente rejeitado pelo pai, pelo irmão, Davi estava na lista de prioridade de Deus. Não importa se as pessoas te rejeitam, o importante é que tu está na lista de prioridade de Deus. Tem gente que fica muito preocupado com o seu ibope, se fulano está me aceitando, se Beltrano me apoia. Querido, se A ou B não te apoia, mas tu estás na lista de prioridade de Deus, isso é que importa. Se Deus te quer, não importa quem não te quer. Agora, se Deus não te quer, triste de quem te quer. Porque Deus não queria Saul, mas Samuel ficava ali querendo segurar Saul, e Deus chegou para Samuel e disse: até quando tu vai ter dó de Saul, sabendo que eu rejeitei? Então não adianta um líder espiritual, um homem de Deus, querer estar segurando o obreiro que Deus rejeita. Não adianta você tentar segurar alguém que Deus tem rejeitado. Não adianta. Agora, também não vai funcionar. Se você quiser dar pontapé em pessoas que Deus escolheu e quer perto dele, não adianta. Pode dar chute, pode pisar, pode apertar a goela, você vai ver que ele vai se levantar e vai viver o propósito de Deus. Ninguém consegue travar a vida de um homem que está na lista de prioridade de Deus. Não adianta. Pode jogar para longe, pode esconder ele lá dentro dos matos, pode botar ele por detrás das ovelhas, Deus vai achá-lo. Deus vai buscar aonde ele estiver. Então, só para início, eu não vou me prolongar porque já chegou a hora. Então, Davi foi escolhido por Deus. Mas qual é o detalhe? É que a vida de Davi só começou a mudar radicalmente depois que ele foi ungido. Antes da unção, Davi existia, mas ninguém sabia quem era Davi, a não ser seu pai e seus irmãos. Davi só se tornou visível, colocado em evidência a partir da unção. Capítulo 16, veja aí, 1 Samuel, para a gente encerrar agora. A próxima semana eu mostro outras qualidades de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Como é que diz aí? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a quem? De onde? Belemita, de Belém. Porque dentre os seus filhos tenho provido de um. Mas Deus diz quem é? Deus não diz. Versículo 11. Versículo 11 do mesmo capítulo.
E sucedeu que entrando eles, versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, foi que Jessé disse, que está, disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele... Falta o menor, mas esse menor não tem nome não, é? Tu vai ungir um dos filhos de Jessé e não tem nome não? Deus não poderia ter solucionado todo aquele processional dos irmãos de Davi, passo o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, se Deus fosse direto no assunto, vai na casa de Jessé e unge Davi, mas Deus não disse. Deus deixou que passasse todo aquele processional, cada um achando, vai ser eu, serei eu, e nada, passava o primeiro e nada, passou o segundo, nada, passou o terceiro, nada, passou todos que estavam ali, com exceção de Davi, nada. Aí Samuel ficou, Deus não erra. Acabaram-se os mancebos, ele se falta o menor, não disse o nome. Agora veja o versículo 12. Quando é que o nome de Davi aparece? Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante. Tem gente que diz que Davi era feio. Não, irmão. Talvez ele não fosse bonito como Eliabe, mas ele era bonito. Formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, foi o que o Senhor disse: porque é este mesmo, versículo 13, ele já foi ungido, versículo 12, ele foi ungido, versículo 13. E ungiu no meio dos seus, e desde aquele dia, eita, só apareceu o nome de Davi depois que ele foi ungido. Você está entendendo? É que enquanto o Espírito Santo não é colocado no domínio, a gente não aparece. É preciso o Espírito Santo estar no domínio para a gente ser colocado em evidência. O que a Bíblia está mostrando é que Deus acendeu o nome de Davi. A unção de Deus acende o nome do ungido. Tem gente que ninguém conhece, mas quando Deus começa a manifestar o Espírito Santo sobre aquela pessoa, é difícil alguém segurar aquela pessoa no ostracismo. É difícil, irmão. Alguém tenta abafar. Não, aqui não prega. Vamos evitar para ele não se destacar, mas não adianta. Deus cria situação. Tentaram tanto abafar Davi, mas de repente chegou a unção, o Espírito Santo sobre Davi. E quando o Espírito Santo chega, aí o nome de Davi apareceu no cenário da história. Então a unção servia para colocar em evidência o nome de pessoas que talvez ninguém conhecia, ninguém dava nada. Eu queria pregar hoje até meia-noite sobre isso aqui. Tem tanta coisa para a gente aprender com a história de Davi. Então é bom percebermos que o nome de Davi aparece pela primeira vez nas Escrituras depois de ungido. Eu estou falando de revelação direta, porque em Ruth capítulo 4 aparece o nome de Davi por inferência, mas na própria biografia de Davi começa aqui a aparecer. Isso significa que quanto mais você se entrega ao domínio do Espírito Santo, mais em evidência ele vai te colocando para trabalhar na presença dele. Não tem como a gente ser dominado pelo Espírito Santo e ser aquele crente parado, morto, escondido, sem fazer nada. Fica aquela, eu estou tão conformado aqui, estou tão conformado. Está faltando alguma coisa aí, porque se tiver unção, você não fica mais do mesmo jeito. Se tiver óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, você não consegue ficar parado. Você pode ter vontade de parar, você pode ter vontade de chutar o pau da barraca, tudo isso eu também tenho vontade. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo diante das lutas, das dificuldades, mas quando eu lembro que o Espírito Santo veio e ungiu, eu não consigo parar, não consigo desistir, não consigo chutar pau de barraca, não consigo de forma nenhuma, irmãos.
desistir daquilo que Deus colocou à minha frente. Você não vai parar. Você não vai desistir. Se o Espírito Santo de Deus está em você, é difícil. Será impossível alguém conseguir te parar. Pode caluniar, pode inventar bobagem acerca de você, pode dar tiro, pode fazer o que for, não conseguem te parar. Não conseguem te parar. Porque a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo no crente, irmãos, tem crente que ele não para nem depois de morto, pelo menos um, né? Eliseu. Depois de morto, jogaram um camarada lá, tocou no osso dele, o cara ainda se levantou. Até depois de morto, ainda tem unção no osso do camarada. Não. A coisa é séria. Né? A coisa é séria. Moisés também, depois de morto, ainda estava trabalhando. Você não vê não Moisés trabalhando depois de morto, não? Quem já viu Moisés trabalhando depois de morto? Viu ou não viu? Quem foi falar com Jesus lá no monte? Ele já tinha morrido lá atrás? Isso mostra que no céu, irmão, as pessoas não estão paradas, não. É claro que foi uma visão, mas foi uma visão de um Moisés real. Não foi uma visão de uma ficção. Entendeu? No céu, as pessoas não estão paradas lá, deitadas naquela cama branca, vestido de bata de médico, tudo deitado dormindo, não. Tem serviços no céu, tem atividades no céu. E ali foi um dos serviços que Deus designou para Moisés. Vai falar com meu filho, se revelar lá no monte Tabor. E falar com ele acerca da crucificação. Então, o crente cheio da unção é terrível. Se o inimigo, por permissão, autorização de Deus, parar fisicamente ele aqui, mas ele sobe para o céu e vai fazer alguma coisa, mas não para. Não para, o crente continua. Quem diz amém? Então a unção na vida de Davi colocou em alto relevo o seu nome. Fique em pé. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Cante. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Precisa crer nisso. Daí você pode então perceber que para ele há
algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.